Olá, eu sou o Pedro e seja bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje, irei falar sobre relacionamentos no Power BI, mais específico, relacionamentos inativos, porque para cada tabela e com base na sua dimensão, calendário, ou seja, qual for o tipo de relacionamento que você está fazendo, você pode relacionar múltiplas colunas. Porém, somente uma coluna pode ter relacionamento ativo. Assim, quando você ativa, faz o primeiro relacionamento, os relacionamentos seguintes, eles automaticamente ficam inativos. Por quê? Porque senão você vai gerar ambiguidade é, na questão de direcionamento desses cálculos no Power BI. Porém, caso você precise fazer eh, medidas e cálculos com esses relacionamentos inativos, é possível. Bom, vamos lá para o Power BI que eu vou explicar melhor sobre como funciona. Aqui no Power BI, então, eu tenho uma tabela fato, que é essa base, tá? Cujo qual você perceba que ela tem dois campos aqui de data, início processo e fim processo, ok? E eu tenho a minha dimensão calendário, tá? E a minha dimensão calendário eu já garanti na modelagem dos meus dados que ele estará abrangendo esses dois ranges, tanto a menor data entre essas duas colunas, quanto a maior data entre essas duas colunas, tá? Como a gente faz isso? Tem algumas formas de fazer isso e eu ensino em dois vídeos aqui no canal, vou deixar no card, para você fazer dimensões calendário. Mas basicamente, no valor mínimo e no valor máximo, eu estou usando uma função que ele vai comparar essas duas colunas. Tanto a início quanto a fim vai pegar, nesse caso, o valor máximo entre essas duas colunas, que no caso é 28/6 de 2023. E assim também para o valor mínimo, que é 1/1 de 2021, ok? Então, se eu tivesse várias tabelas, eu poderia, com colunas de data, eu poderia ir referenciando aqui que ele ia fazendo, ele iria fazer esses cálculos e isso ficaria dinâmico. Então, amanhã ou depois, se minha base recebe novos dados, ele já calcula e gera e vai adaptando a dimensão calendário, tá? Isso é muito importante. Você não pode, em uma dimensão calendário, você não pode ter missing values, ou seja, valores nulos, né? Eu não posso ter um campo aqui, por exemplo, 4/12 de 2021, essa coluna estar relacionado com a minha calendário, porém essa calendário, ela não ter essa data, tá? Não vai adiantar de nada. Então, a primeira coisa é garantir que a sua dimensão calendário, ela sempre abranja todos os períodos, não só da sua tabela principal, ou caso você tenha outras fatos ou dimensões, tem que garantir que ele está abrangendo esse range de datas, ok? Então aqui nos relacionamentos, deixa eu dar um pouquinho mais de zoom aqui, eu quero relacionar a minha fato, que é essa minha tabela base, com minha dimensão calendário, tá? Então, como eu faço? Então, aqui, por exemplo, início processo, eu venho aqui e arrasto para o campo de datas, tá? E ele já vai fazer esse relacionamento. Ele fez o relacionamento 1 para 1, porque ele está identificando automaticamente que para cada data nessa tabela, eu tenho um valor correspondente aqui na minha dimensão calendário, tá? Por padrão, a gente sempre deixa muitos para 1, tá? Então aqui, ó, em sentido único, tá? Vamos ver se ele vai colocar certo. Um para muitos, perdão, não muitos para um, é um para muitos, tá? Então, o relacionamento mais adequado da gente deixar é um para muitos, tá? Porque aqui eu já estou prevenindo possíveis erros. Porque se amanhã ou depois a minha fato tiver duas vezes, por exemplo, 1 do 1 de 2022,
não vai dar problema no relacionamento, porque aqui eu já estou garantindo que eu tenho um para muitos, e o meu relacionamento sempre é a dimensão filtrando a fato, ok? E agora eu tenho aqui fim processo. Eu posso vir aqui e relacionar esse fim processo também com esse meu campo de datas. Porém, perceba, olha só, ele carregou esse relacionamento, ele já identificou aqui, ó, um para muitos, porque essa coluna de fim processo possivelmente tem mais de um valor para uma data correspondente. Ele já colocou aqui como inativo, tá? Ele já subiu aqui como um relacionamento inativo. Se eu ativar esse relacionamento, ele pede para eu inativar o outro, tá? Porque ele fala, ó, você não pode criar um relacionamento ativo entre base e calendário, porque um conjunto ativo de relacionamento indiretos já existe entre essas tabelas. Para tornar esse relacionamento ativo, defina a direção do filtro cruzado como único, exclua ou desative qualquer dos relacionamentos indiretos primeiro. Isso para não garantir, para garantir que isso não fique circular, né? Ter uma referência circular, ok? Então, como recomendação, tá? Sempre analise sua base primeiro, defina qual que é a data mais importante que você vai tomar como referência para suas análises. É data de início? É data de fim? É data de faturamento? É data de expedição? Porque a maioria das suas medidas serão geradas com base nessa informação, ok? A maioria das suas análises serão geradas com base nessa informação. As outras colunas você vai usar pontualmente para algum tipo de análise. Então, o volume será menor. E aí tem a sacada, porque você vai conseguir ter uma otimização do seu processo, né? Você não vai precisar usar tantas fórmulas mais complexas para criar medidas para uma coluna que você vai usar com frequência. Então, nesse caso, supondo que a maioria das minhas análises serão com base em início do processo, eu já vou deixar o início do processo ativado por padrão. E o fim processo eu vou deixar inativo. E quando eu precisar, aí eu chamo com a função específica. E eu já vou explicar aqui como funciona essa função. Então, aqui eu vou gerar uma medida de quantidade de linhas, né? Como se fosse demandas, porque tem uma base aqui de demandas. Então, e essa base é fictícia, tá? Vale ressaltar. Então, eu vou fazer uma contagem de demandas. Então, aqui eu posso usar uma count rows, porque cada linha da minha tabela equivale a uma demanda, né? Então, vou chamar aqui a minha fato. Ok, então ele faz essa contagem aqui, ó. Formatar essa medida. E aí, vou duplicar esse card. Deixar aqui, e aí, beleza, eu tenho quantidade de demandas aqui também. Eu tenho meu orçamento e minha quantidade de demandas, tá? Então aqui, vamos supor que eu vou fazer uma análise de linhas, tá? Um gráfico de linhas. E daqui da minha calendário eu vou puxar o mês-ano como o eixo X, tá? E aqui eu vou colocar a quantidade de demandas no meu eixo Y. Então, beleza. Eu tenho a evolução aqui de demandas. Deixa eu ver se com barra aqui fica melhor. Talvez fique melhor com barras. Deixa eu colocar aqui no visual, rótulo de dados. Então, beleza. Eu tenho aqui no meu gráfico de barras a evolução, né, de quantitativo de demandas, tá? Levando em consideração a data início, que é o relacionamento que já está ativo aqui. Então, não precisei usar nenhuma função específica de relacionamento. Como esse relacionamento já está ativo nativamente, né, eu defini aqui que é o default, então eu bastei arrastar aqui para o eixo X a coluna de datas e para o eixo Y a quantidade de demandas.
Mas vamos supor que agora eu quero ver esse quantitativo não por data início, e sim por data fim. Aí complicou. Não tanto, mas complicou. Por quê? Eu não vou conseguir, através dessa medida aqui que eu criei, ter essa informação, tá? E aí, o que eu teria que fazer? Teria que vir aqui, inativar esse relacionamento e ativar o outro relacionamento. Ativei, beleza. Então, se eu voltar no meu gráfico, o meu gráfico já vai estar um pouquinho diferente, olha só. Tá, mas e aí? Eu vou ficar eternamente inativando e ativando relacionamentos? Não, né? O Power BI, a Microsoft pensou nisso, né? Ela pensou nesses casos. E é justamente isso que nós iremos aprender hoje, tá? Então, deixa eu voltar aqui para a estaca zero. E agora, a gente vai usar uma função. Eu vou criar uma nova medida, tá? E eu vou chamar essa medida de quantidade demandas por data fim, tá? Quantidade de demandas por data fim. Deixa eu dar um Shift Enter para a gente ganhar espaço. E aí a gente vai usar uma função especial. Então aqui eu vou puxar minha calculate, tá? E a minha expressão vai ser a minha medida, quantidade de demandas que eu já criei, tá? Que é a mesma função. Aqui está encapsulado um account rows da minha tabela fato, que é a base. Vírgula. E aqui eu vou usar uma função que é useRelationship, tá? Essa função ela é muito poderosa. Ela é muito poderosa e como funciona, tá? Então aqui, ó, especifica uma relação existente a ser usada na avaliação de uma expressão DAX. A relação é definida nomeando como argumentos as duas colunas que servem como ponto de extremidade. Vale ressaltar também que se você olhar na documentação da Microsoft, tá? Essa função useRelationship, ela só pode ser usada em funções. Ela é uma função criada para ser usada dentro de outra função, por isso que eu estou usando uma calculate aqui. E ela só pode ser usada em funções que têm parâmetros de filtro, tá? Então, quais são as funções que têm parâmetros de filtro? Por exemplo, calculate, né? A gente já vê aqui que a calculate ela tem uma expressão e tem um filtro, tá? Outra que tem calculate table. Calculate table, ela tem uma tabela e um filtro. Total year to date. Também, ó, ela tem uma expressão, datas e filtros, tá? Então, toda função que tem filtro eu posso combinar com essa useRelationship, tá? Então, aqui, vamos voltar para calculate. Aqui, quantidade de demandas, vírgula, useRelationship. E o que ele pede aqui, tá? Deixa eu reduzir o zoom aqui para ele aparecer, ó. Ele pede os pontos de extremidade, que é justamente a sua referência da sua tabela, tá? E a referência, basicamente, da sua de calendário. Então, na minha tabela, qual que é minha referência aqui, meu ponto de extremidade? É o processo fim. É ele que eu quero avaliar, né? É ele que eu quero usar como parâmetro para a minha medida. Beleza. Vírgula. Agora eu vou referenciar lá na minha dimensão calendário a minha coluna data. E aí, qual que é interessante, né? O que é interessante? Aqui a gente costuma dizer que ele ativa isso em tempo de execução. Ou seja, o Power BI ele tem uma inteligência, todo um mecanismo por trás, que ele vai saber o momento certo de ativar esse relacionamento para fazer somente esse cálculo, tá? Então ele vai ativar em tempo de execução, ou seja, quando ele for acionado, ele ativa esse relacionamento, faz esse cálculo e te mostra o resultado, tá? Então o Power BI ele tem essa inteligência e eu acho isso sensacional, tá? Então aqui, ó, criei já a medida
User Relationship, vou formatar aqui, beleza. E agora a gente vai transferir ela para o gráfico. Eu vou agregar aqui no meu eixo Y, tá? Deixa eu colocar lado a lado, fica melhor. Então perceba, olha só. Aqui, claro, esse gráfico aqui não vai fazer muito sentido, mas é só para exemplificar que aqui ele está trazendo as duas informações, tá? Sem essa ambiguidade, esse relacionamento cíclico que poderia causar algum tipo de conflito, tá? Isso faz da User Relationship uma função muito poderosa, tá? E aqui, então, poderia fazer isso, por exemplo, num gráfico aqui de linhas. E aí eu tenho o processo, então, qual que é a leitura que seria feito aqui, né? Então, quer dizer que aqui em março, né, em março de 2021, eu tive 30 processos que foram iniciados, tá? Então, 31 processos foram iniciados em março de 2021. E concluídos, eu tenho 7, tá? Então, aqui eu consigo fazer diversos cálculos, cálculo de estoque, né, e etc. Então, e aí vai da aplicação, né? Cada tipo de negócio tem uma forma de aplicar e usar esse contexto, né? Eu não posso determinar aqui como você vai aplicar, porque tem muitas áreas e não dá para passar uma régua para todo mundo. O que eu quero trazer para você, o que eu quero que vocês entendam com essa aula é justamente a importância de você, primeiro, no momento da modelagem de dados, no momento que você vem aqui fazer os relacionamentos, você tem em mente qual o parâmetro que você vai mais usar, né? Que nem eu falei, é data de início, é fim processo, é data de expedição, data de faturamento, data de pagamento. Qual vai ser 80% das minhas análises vão ser baseadas em que tipo de cálculo? E aí você deixa ele habilitado por default, porque isso vai facilitar muito a criação das suas medidas, tá? Porque senão toda medida que você criar, você vai ter que agregar a função User Relationship nela e vai acabar onerando aí o seu processo, né? Porque você vai gastar muito mais tempo criando medidas e fazendo a manutenção dessas medidas. Sendo que olha a diferença quando já tem um relacionamento ativo por default. Basta eu fazer essa medida aqui, para mim, já basta para essa análise, entendeu? Então, espero que tenha ficado claro a questão também da dimensão calendária, a importância dela abranger todas as datas, porque se porventura a minha dimensão calendário não abrangesse todas as datas, eu vou propositalmente, aqui na minha dimensão calendário, tirar aqui, ó, o fim processo do cálculo de data máxima, que aqui hoje está 28/6/2023. Agora caiu para 30/6/2022, porque ele está calculando só com base no início do processo. Agora deixa eu fechar e aplicar e vamos ver aqui o que vai acontecer com o nosso gráfico, só por curiosidade. Olha só, deu M, né? Deu M. Por que deu M? Olha só o tanto de missing values que teve aqui, ó, valor em branco. 203, por quê? Ele não tem uma referência. Essas datas não existem na minha dimensão calendário. Logo, o Power BI não consegue calcular isso daqui, ele vai jogar em branco. E aí você tem um problemaço, né? Então, como resolve isso? Novamente, garantindo que sua dimensão calendário vai abranger todas as possíveis datas, ok? Então aqui, ó, base, fim processo, tá? Aqui eu tô colocando
Deixa eu dar um zoom aqui, ó. Eu tô colocando a hashtag e as aspas duplas, porque aqui é uma coluna que tem espaço, tá? Ela tem espaço aqui, ó. Se fosse uma coluna que não tem espaço, eu não precisaria colocar a hashtag, que a linguagem ML entenderia facilmente. Aqui, como tem espaço, ou se tiver caracteres especiais, que é o caso aqui, né? Além de ter espaço, tem caracteres especiais, eu preciso usar hashtag, senão vai dar problema, tá? Agora, meu problema foi resolvido aqui porque eu garanti na modelagem dos dados que a minha dimensão calendário vai abranger todas as datas. Olha só que bonito ficou. Então a aula de hoje é isso. Espero que você tenha curtido, que essa aula tenha te ajudado. Se te ajudou, não se esqueça de avaliar deixando o joinha. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal. Tem muito vídeo já produzido e disponibilizado de forma gratuita e outros vídeos que virão, que já estão na manga, ok? No mais é isso, vou nessa, valeu e falou!